Olá, pessoal. Meu nome é Flávia, sou estudante da Uninter, do curso de Pedagogia, segunda licenciatura. Esse é o meu estágio em Educação Infantil, que, como nós estamos em meio a uma pandemia, a Uninter disponibilizou a possibilidade desse estágio ser de forma remota. Então, eu propus essa temática, que é ensinando e aprendendo matemática de forma lúdica na educação infantil. Então, vou disponibilizar alguns vídeos aqui no YouTube, justamente para a gente debater e analisar essa temática. Como ensinar e aprender matemática na educação infantil? Como isso pode ser feito de forma lúdica? Ok? Então, vamos lá? A matemática na educação infantil. Então, é justamente o que a gente vai estudar. Como que essa matemática ela pode ser ensinada para a criança da educação infantil? Eu coloquei aqui um trechinho do livro de Beatriz que diz assim: o que é uma criança? Uma criança tem mãos pequenas, pés pequenos, orelhas pequenas, mas nem por isso tem ideias pequenas. Ou seja, justamente para entendermos que, apesar da pequena estatura de uma criança, ela tem grandes possibilidades de criação, certo? O desenvolvimento dessa criança, ela pode ser feito e incentivado justamente colocando como esses pontos aqui, ó. Principalmente a criança, ela se desenvolve essa sua criatividade, que não é pequena, que é muito grande, principalmente brincando. Então, precisa ser feita, precisa ser incentivada a brincadeira. Movimentar-se em espaços amplos e ao ar livre. A criança ela é livre para movimentar-se. Expressar seus sentimentos e pensamentos. E, lógico, desenvolver a sua imaginação, a sua curiosidade e a capacidade de se expressar. Então, é justamente essas brincadeiras, essa livre possibilidade que a criança tem de se desenvolver. E aí a gente traz justamente o seguinte, que essa aprendizagem, utilizando essa liberdade, essa brincadeira, ela tem que estar relacionada ao contexto dessa criança, né? O cotidiano, ele oferece uma infinidade de situações em que por exemplo, a questão de uma atividade de contagem, de comparar, de medir, né? Situações do cotidiano que podem acontecer em momentos como, por exemplo, a hora do lanche, em que pedimos que as crianças mostrem os dedinhos, né, para contar quantos biscoitos desejam. Ou ainda quando distribuímos esses biscoitos irregularmente e pedimos que elas digam o que precisa para deixar tudo igual. Esses são exemplos do contexto da criança que que está sendo utilizado aí a matemática. E é justamente por meio dessas interações, é justamente por meio dessas brincadeiras, que brincar nada mais é do que fingir uma situação real, né? Encenar, exercer o papel de alguém que tem desejo. Então, essa interação entre professor, entre colegas, é muito importante na educação infantil. E a gente enfatiza aqui que essas brincadeiras, elas não se restringem apenas na aprendizagem com relação à matemática. Ela expande a todos os outros grupos, todas as outras disciplinas que esse aluno, ele precisa, né? A gente observa aqui, por exemplo, quantidade e variedade de materiais. A gente observa que essa utilização é o aluno tocar. A criança, para ela aprender algo, ela precisa interagir com aquele ambiente, com aquele material. A criança, ela vê com os olhos e com as mãos também, não é verdade? Então, essa interação com o objeto é muito importante. Então, por exemplo, a proposição de atividades lúdicas são atividades que a criança, ela precisa participar da forma dela. Ela precisa tocar aquele objeto, ela precisa expressar as suas emoções. Aqui eu trouxe alguns exemplos
justamente como que a gente pode utilizar a matemática nessa educação infantil. Observem essa imagem, diz assim: a nossa sala é grande. Como pensar sobre tipos e medidas de espaço? Ou seja, como trabalhar a questão do espaço e forma na educação infantil? Primeiramente, a gente parte da questão lúdica. Como seria essa questão lúdica? A gente observa aqui na imagem que para o estudante, a criança, compreender se a sala é ou não grande, nada mais é do que utilizar a sua própria estatura. É justamente perceber, de acordo com o seu tamanho e com o tamanho da professora, se essa sala é ou não grande. A gente observa aqui também, nesse exemplo, que diz assim: o maior animal terrestre. Quais evidências colocam a criança para pensar no tamanho do animal? Ou seja, como uma criança da pré-escola, ela consegue compreender a questão de tamanho, se é grande ou se é pequeno. Aí a gente envolve justamente aqui uma atividade que é justamente de quê? A criança colocar a mão na massa e construir, em conjunto com a professora, o que ela pode considerar como o maior animal terrestre. Então, é a partir desse tipo de situação que a criança ela começa a dar significado a essa matemática. Justamente porque é uma matemática que está pertencendo ao contexto dela. A gente observa aqui uma outra situação, não é? Que é justamente isso, é colocar a própria criança em relação com o objeto. A criança ela precisa tocar nesse objeto. Comparando medidas, e também a parte de grandezas e medidas, como que essa criança ela pode comparar uma medida, um objeto pesado e um leve? É justamente o quê? Pondo a mão na massa. É realmente participando dessa atividade. Aqui, deixa eu só voltar para a gente indicar uma coisa bem interessante, que é o seguinte, que propor esses jogos e essas brincadeiras, elas são estratégias justamente que dão sentido a essa matemática, dão sentido a essa matemática desde cedo. Então, é justamente incentivar esses jogos e essas brincadeiras na sala de aula. E aqui a gente observa que na educação infantil considera-se que 6 grandes direitos de aprendizagem. Eles devem ser garantidos para todas as crianças, desde a creche até a pré-escola. Quais direitos serão esses? Observem que todos esses direitos, eles se relacionam com as ciências humanas, com as ciências da natureza, linguagens e matemática, ou seja, isso tem que estar inserido dentro dessas temáticas. Então, quais são esses direitos? A criança ela precisa conviver, né? A criança ela precisa brincar, explorar, participar, comunicar e a criança ela precisa conhecer-se. Então, todos esses direitos, eles precisam ser garantidos. Que é justamente o quê? Dentro da aprendizagem, da parte de linguagens, da parte da matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Então, o que a gente observa aqui, pela imagem, é que tudo tem que ser de forma criativa, até porque faz com que essa criança ela tenha esse estímulo em participar daquela atividade. Não pode ser algo apenas, digamos que rígido e inflexível. Não, a criança ela precisa realmente estar livre naquele momento de interação. Ela precisa se expressar e colocar seus sentimentos naquela atividade. Vale ressaltar aqui que os jogos, né, no ensino da matemática, eles proporcionam justamente essa sensação de prazer, que é justamente o que a gente vai colocar aqui, né? Na educação infantil, o trabalho com a matemática, ele pode contribuir para a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver problemas. Ou seja, olha como é importante um trabalho lúdico utilizando a matemática.
matemática, né, na educação infantil. Mas como despertar esse gosto pela matemática na educação infantil? E aí a gente observa o seguinte, que os números, né, eles estão por toda parte. Então, ele deve ser explorado. E isso pode ser explorado para enriquecer matematicamente a vida das crianças. E é justamente o que a gente observa aqui, ó. A melhor forma de despertar o gosto pela matemática na educação infantil é o quê? Brincando. Ou melhor, jogando. Ou seja, nessa minha proposta de estágio de extensão é justamente essa defesa desse despertar pelo gosto da matemática utilizando a brincadeira, utilizando o jogo. E vale a gente ressaltar, não é, que essas brincadeiras, elas têm como objetivo justamente deixar a criança livre para se expressar, para que elas não tenham medo de errar e expor as suas opiniões. Então, as brincadeiras para o aprendizado da matemática, elas devem ser dirigidas justamente com a finalidade de desenvolver a memorização, a imaginação, a noção de espaço e percepção, e principalmente a atenção dessa criança. Mas para isso a gente percebe que para que o resultado ele seja positivo, o professor ele deve estar preparado e também abusar da criatividade, proporcionando prazer em aprender com os alunos. Então, nessa fase da educação infantil, a criança ainda está o quê? Desenvolvendo as suas capacidades de atenção, até porque elas se dispersam com muita facilidade. Então, as brincadeiras, elas vêm justamente para ajudar nesse processo. Então, é por meio das brincadeiras que as crianças, elas se sentem atraídas pela atividade apresentada. Então, essa utilização dos jogos na atividade, elas ajudam justamente a desenvolver o interesse de cada um, o interesse daquela criança, em compreender com clareza aquela atividade. Todos nós temos a capacidade de aprender de uma maneira totalmente interessante para a sua idade. Então, a brincadeira para a educação infantil, ela é fundamental. Porque a gente percebe também que o jogo, ele não pode ser visto apenas como um divertimento para gastar energia. Jamais. Ele favorece esse desenvolvimento físico, esse desenvolvimento cognitivo, afetivo e social daquela criança. Então, além de um bom aprendizado, esse lúdico, ele proporciona um ótimo relacionamento entre professor e aluno, certo? Então, o brincar para as crianças, ele não deve... É interessante também a gente ressaltar que essa brincadeira, esse brincar para essas crianças, ela não deve ter o espírito de competição, mas sim justamente de prazer. A gente tem aqui que a utilização, não é, desse lúdico, dessa matemática lúdica na educação infantil, ela deve ser aplicada de forma correta, porque aí a gente favorece com certeza a aprendizagem, essa aprendizagem do estudante. E aqui eu trouxe, aqui a gente tem imagens, né, das crianças brincando, jogando e praticando, né, essa matemática viva, essa matemática ativa dentro da sala de aula. Aqui eu trouxe um exemplo, certo, de uma atividade realizada com crianças da educação infantil, trabalhando a matemática de forma lúdica. Vamos lá? Esse é o jogo da corrida dos brinquedos. Nós planejamos uma aula de matemática, ela será dividida em 2 aulas. Em essa vai ter uma próxima aula que será com dados de números também, que eles vão ter essa percepção de andar as casas conforme a quantidade
saúde também é muito importante. Olha que interessante, né? O trabalho de forma lúdica, esse trabalho com a matemática justamente contextualizada, que a criança ela tem a liberdade de participar. Mas a gente tem que ressaltar também o seguinte, que o professor ele não deve confundir que apenas aplicando o jogo a criança irá aprender, né? As brincadeiras e essas atividades lúdicas, elas devem ser muito bem dirigidas e terem alguma finalidade, certo? Então, é interessante a gente ressaltar justamente isso, que deve ser uma atividade muito planejada, que realmente tenha esse direcionamento. Então, aqui a gente tem estratégias importantes para despertar o interesse dos alunos pela matemática, certo? Quais seriam essas estratégias? A gente tem, que a gente já comentou aqui, que é a utilização de quem? De jogos, de brincadeiras, dentro e fora da sala de aula. É uma das principais estratégias, justamente, que desperta esse interesse do aluno pela matemática. Esse interesse desde a educação infantil e se expande até as outras, até a educação, o ensino fundamental. Incentivar a valorização da matemática em situações do cotidiano do aluno, né? Trazer o contexto desse estudante para dentro da sala de aula e explorar a questão social dos números. Como que eu visualizo esses números no dia a dia? Aqui a gente tem justamente exemplos da utilização dessa matemática lúdica, né? Que é justamente isso, é a gente analisar, o aluno que ele vai comparar a quantidade de círculos, né? A quantidade de círculos, de bolinhas, qual número deveria associar. E aqui a gente vê que a criança ela vai contar, vai utilizar os dedinhos, vai utilizar a imaginação dela para conseguir justamente relacionar a numeração com o objeto proposto. E isso nada mais é do que dar sentido a essa matemática também. Então, os números, eles estão em tudo à nossa volta, certo? O uso desses números, ele é explorado quando chamamos a atenção para a presença, né? Por exemplo, em endereços, em placas, nas páginas de um livro. Então, é interessante ressaltar justamente que os números realmente estão a toda parte. E isso pode ser explorado para enriquecer matematicamente a vida dessas crianças na educação infantil. E é justamente isso, a gente diz aqui, né? Os números estão por toda parte, e isso pode ser explorado. E é interessante que tem esse dar sentido à matemática desde cedo. Então, dessa forma, quanto mais cedo forem trabalhados os conceitos matematicamente, melhor será o resultado do futuro. E aí, quanto mais cedo for trabalhado, for feito uma realização de um trabalho de forma significativa, né, trazer para a matemática, trazer para a sala de aula, perdão, uma matemática viva, faz com que justamente a aprendizagem desse estudante seja, de certa forma, muito melhor. Aí a gente tem aqui, né, o ensino de matemática, ele tem como objetivo. O primeiro, ele busca o desenvolvimento de situações envolvendo matemática no nosso dia a dia. Então, primeiramente, a gente precisa trazer o cotidiano da criança para dentro da sala de aula e fazer essa relação desse cotidiano com a matemática. A criança ela vai conhecer os números por meio desse cotidiano, é o saber contar delas. É interessante também a gente ver a questão
das noções de espaço físico, de medidas e formas, e, acima de tudo, estimular a autoconfiança da criança em resoluções de problemas, em desafios. A gente tem aqui que na fase, eu dividi aqui a fase de 0 a 3 anos e a fase de 4 a 5 anos, né, que pertencem à educação infantil. Então, o que esses estudantes, o que essas crianças precisam compreender? A criança, ela está naturalmente inserida no mundo da matemática, né? Então, nessa fase, a criança, ela precisa ter a noção espacial. O raciocínio lógico precisa ser desenvolvido. Aí, nessa fase que elas começam a engatear e a andar por todos os lugares. Então, quais atividades realmente fazem parte dessa fase que envolve a matemática? A gente traçou aqui alguns exemplos. Quais são eles? Os jogos de encaixe, as brincadeiras de faz de conta, o painel com datas e medidas, que é justamente a utilização do peso e tamanho da criança, e principalmente, pessoal, a música. No decorrer desses vídeos, eu vou trazer para vocês alguns jogos que podem ser aplicados, certo? Nesse momento de pandemia, com o auxílio dos pais e, lógico, com a presença dos professores de forma online. E a gente perceber também que a música ela é fundamental nessa fase, certo? Ajuda na questão da memorização, no ritmo e trabalha também a expressão corporal dessa criança, ok? Então vamos ver aqui, pessoal, a utilização da música na educação infantil, como é muito bacana e favorece essa aprendizagem das crianças. Então, a gente percebe, né, que a música, ela prende a atenção da criança e ela favorece a questão da memorização.
E isso também é uma forma lúdica de aprender matemática. Então, ali eu dividi de 0 a 3 anos, né? E aqui temos as crianças de 4 a 5 anos, certo? Foram colocadas aqui que, segundo o referencial curricular nacional da educação infantil, né? Na fase de 4 a 5 anos, é dividido dentro desses conteúdos, né? Esses 3 blocos: números e sistemas de numeração, grandezas e medidas, espaço e forma. Então, a partir dos 4 a 5 anos, a criança ela já vê a questão do estudo desses 3 blocos, certo? Que é a divisão desses números e operação, grandezas e medidas e espaço e forma. Mas esses blocos, eles devem ser trabalhados de forma o quê? De forma integrada. Então, a gente vê aqui, pessoal, que nessa fase de 4 a 5 anos, a criança ela já inicia a questão de saber lidar com os números, na resolução de alguns problemas, em relação à contagem. Ela justamente se coloca na posição de desafiar em resolver determinadas situações, problemas, que envolvem aí a parte de numeração. Aqui eu coloquei justamente um videozinho que mostra essa relação que essa criança ela mostra com a utilização da numeração, dos números, não é isso? Ok, então observem bem que nessa etapa a gente já tem, de certa forma, concretizada a questão de números, certo? A criança ela já começa a fazer essa relação entre as quantidades, não é? O número em si e os objetos. Já tem-se essa relação. E aí, com o trabalho da parte de grandezas e medidas, a gente já vê aqui que, por exemplo, a criança ela aprende o que é mais leve, o que é mais pesado, o que é mais próximo, o que é mais distante, o que é baixo, o que é alto. Mas como que isso pode ser trabalhado para essas crianças de forma significativa? A gente vê aqui imagens, né? A criança comparando uma árvore baixa com uma árvore alta. A gente vê aqui um cachorro, né? A comparação. Um cachorro mais próximo, perto da casinha, e mais distante. São situações desse tipo que a gente começa a trabalhar a parte de grandezas e medidas na educação infantil. E observem aqui esse outro vídeo que vai falar justamente de um trabalho, como que isso pode ser feito aí na educação infantil, com as crianças de 4 a 5 anos. Aprender algo legal. Vamos aprender sobre o que é alto e sobre o que é baixo. Você é alto ou é baixo? Nós podemos ver quem é alto ou baixo, ou o que é alto e baixo, em muitas situações. Na nossa família, quem é alto? Quem é baixo? Vamos ver algumas imagens e descobrir. Aqui, o papai é o mais alto. Já nessa outra imagem, é a mamãe. E nessa outra imagem do vovô, quem é mais alto? É o vovô. E as netinhas são as mais baixas. Nessa outra imagem, nós podemos ver os irmãos. Quem é mais alto? Já nessa, eu quero saber quem é o mais baixo. Todos nós já fomos baixos. E a gente cresce. Vamos ficando altos. A girafa, quando é novinha, ela também é baixa. E depois ela cresce, cresce e fica alta. Olha que legal. Agora é a sua vez. Vamos adivinhar. Qual é a árvore mais alta? Muito bem. Essa é a árvore mais alta. Essa é a árvore mais baixa. Qual é
para vocês pegarem aqui, nesse armário, a mala na prateleira mais alta, onde é que vocês vão pegar? Muito bem, lá em cima, bem no alto. Vou pedir para vocês guardarem os sapatos na prateleira mais baixa. Isso aí, bem baixo, na última prateleira, que é a mais baixa. Hoje aprendemos um novo conceito. Brinque e descubra quem é o mais alto e o mais baixo é na sua casa. Então, olha que legal, né? Esse trabalho com a parte de grandezas e medidas é justamente favorecer essa interação, não apenas com a criança e o professor, mas também a criança com a sua família. Aqui a gente tem, pessoal, o trabalho com espaço e forma. Então, eu estou mostrando aqui algumas atividades que podem ser realizadas comportando aí esses 3 grupos, que é a parte de números, a parte de numeração, grandezas e medidas, espaço e forma. Então, a gente tem aqui. A parte de espaço e forma é justamente para a criança explorar o objeto, ver a questão dos seus contornos, certo? Então, para isso, a questão do desenho é uma atividade rica. É nesse momento que a criança ela começa a expressar os seus sentimentos, né? Utilizando a questão do desenho. E aqui a gente está trabalhando a parte de espaço e forma. Nessa outra imagem, a gente consegue aqui observar, a criança ela vai tentar encaixar, né? De acordo com cada objeto desse, com cada forma geométrica, a criança ela vai tentar encaixar de acordo com o contorno dessa imagem. E isso também é o trabalho com espaço e forma. E aí, pessoal, eu agradeço a vocês, certo? Muito obrigada pela atenção. Nos demais vídeos, eu vou trazer também alguns exemplos de jogos, justamente para serem utilizados nesse momento de pandemia, não apenas para os professores, mas também para vocês, pais. Então, muito obrigada. Tchauzinho. Até a próxima.